saber da opinião do senhor, assim como do senador Flávio Dino, que eu peço humildemente, se é que eu tenho esse poder de pedir, que Vossas Excelências tenham como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil, porque é ela que deve ser o livro de cabeceira de todos vocês, de todos nós. Nós temos que entender que, numa democracia, a laicidade do Estado se impõe. Eu tenho a minha convicção religiosa, mas eu não posso trazer ela aqui para dentro do Senado Federal. Nesse contexto, eu queria que o procurador Paulo Gonet falasse para mim. Eu vou exibir para o senhor, doutor Paulo, um documento que, para mim, eu tenho muito orgulho. Esse documento aqui é minha certidão de casamento com meu esposo. E essas duas certidões são certidões de nascimento dos meus filhos. Quero falar para o senhor que, no Brasil, nós não temos subfamílias. Que a mesma certidão de casamento que os meus colegas aqui, senadores, têm numa relação heteronormativa, eu também tenho. Quero falar para vocês que a mesma certidão de nascimento que os filhos de vocês têm, eu também tenho dos meus filhos, que são a razão da minha vida. Então, eu quero saber do senhor, como guardião da Constituição Federal, em que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação, senador Flávio Dino. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Aqui na Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, exercendo uma função iluminista, aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu quero saber do meu querido procurador Paulo Gonet, qual a posição do senhor sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Qual a posição do senhor, enquanto guardião da Constituição Federal, sobre a adoção por casais homoafetivos? Qual a posição do senhor sobre a possibilidade de declaração de imposto de renda em conjunto por casais homoafetivos? Recebimento de pensão por morte, no caso de falecimento de um dos cônjuges de um casal homoafetivo? Qual a posição do senhor sobre o direito de doar sangue pela população LGBTQIA+. Qual a posição do senhor sobre a criminalização da homofobia como racismo? Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis prevista no artigo 5º, item 42 da Constituição Federal. Eu quero saber do senhor, porque há um movimento na Câmara dos Deputados para impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, para me impedir que outros casais não tenham direito a uma certidão de casamento como eu tenho, para impedir que outros casais, como o meu, não tenham direito a adotar os nossos filhos. Mas eu quero saber, efetivamente, do senhor, parabenizando pela indicação, com o meu voto e minha alegria em tenho fé em Deus, ambos os nomes serem aprovados. Mas eu preciso saber, efetivamente, para que o Ministério Público passe e continue a exercer essa função de fundamental importância, como guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, que tem como fundamento promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Para entender e para dar vez e voz às nossas famílias, aos nossos filhos, à nossa vida. Então, eu quero agradecer essa possibilidade de estar aqui tendo esse questionamento e que o senhor, em caso de ser aprovada uma lei infraconstitucional proibindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o senhor, como Procurador-Geral da República, o senhor vai defender o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual, expresso no artigo 5º, caput, da Constituição Federal? Muito obrigado, senhor presidente. Eu reservo para a réplica os meus questionamentos e as minhas observações. Com relação a tomar a Constituição como Bíblia. Não toma a Constituição como Bíblia, nem a Bíblia como Constituição. São dois livros diferentes. Com certeza que os valores bíblicos foram acolhidos em grande parte pela nossa Constituição. Mas
Isso nós conversamos pessoalmente, o senhor fez menção, Vossa Excelência fez menção a isso, vai me permitir também repetir. Na nossa conversa, e isso eu digo para Vossa Excelência, digo para todos, é comum, o que eu acho é o seguinte: no espaço público, no espaço técnico, a linguagem tem que ser técnica, os argumentos devem ser formados dentro da linguagem comum do espaço em que está sendo levado a conhecimento. Então, isso, Vossa Excelência nunca vai verificar o uso de argumentos que não sejam técnicos, que não sejam jurídicos, dentro de um debate jurídico. Por gentileza, para o senhor concluir. Pois não. Resumindo, com relação às questões homoafetivas, não sou contra a criminalização da homofobia. O que eu nunca escrevi sobre isso. Não é? Houve alguns comentários que eu fiz em sala de aula dizendo, e isso era um comentário também corrente, que o princípio da legalidade em matéria penal poderia estar estressado com uma extensão do conceito de racismo para englobar a homofobia. O que eu posso dizer com absoluta convicção é de que, se Vossas Excelências, no Parlamento, decidirem tipificar essa conduta como crime, eu acho que está perfeitamente dentro das atribuições constitucionais do nosso legislativo. Com relação às relações familiares formadas no ambiente homoafetivo, eu creio que nós já estamos no momento em que essas situações já estão regradas, tanto pela lei quanto pela jurisprudência, e com relação a isso eu não teria nenhum interesse de agir de modo contrário. Obrigado pelas respostas, mas eu queria muito, tá, doutor Paulo Gonet, ouvir de forma bem clara, didática e objetiva. A pergunta é objetiva, a resposta no mesmo tom. A Constituição determina que todos somos iguais perante a lei. A Constituição determina que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Eu estou perguntando ao senhor, de forma bem objetiva, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? O senhor é a favor da adoção por casais homoafetivos? São duas perguntas simples. Simples. Como Procurador-Geral da República, como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. A pergunta que eu falo é: eu não tenho família? Eu não tenho filhos? Então, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É isso que eu quero ouvir do senhor. O senhor é a favor da adoção entre casais homoafetivos? É isso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. É muito simples, senador. Como jurista, eu estou afeito ao que Vossas Excelências decidem, ao que o Supremo decide. Se o legislador admite a união estável, o que seja o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como jurista, é óbvio que eu tenho que admitir isso também. E dizer, agora o senhor quer uma opinião pessoal. Vossa Excelência quer uma opinião pessoal. Vou dar uma opinião pessoal. Acho que seria tremendamente injusto que duas pessoas que vivem em conjunto, que vivem juntas, que vivem como se fosse uma unidade familiar, não tivessem nenhum reconhecimento desse fato. Diante de uma separação, não tivesse nenhuma regração do Estado para protegê-los. E mais, acho que o amor que Vossa Excelência e a pessoa com Vossa Excelência está casado tem pelos seus filhos é algo que, com certeza, merece a admiração da cidadania. Mas, volto a dizer, isso aqui é pessoal. Vossa Excelência perguntou como jurista. Eu estou falando pessoal, dada a empatia que nós desenvolvemos nos últimos dias. Mas, como jurista, o que eu posso afirmar a Vossa Excelência é:
não posso ser contra aquilo que está decidido por Vossas Excelências, dentro da competência de Vossas Excelências, de dispor sobre direito de família. Não posso ser contra aquilo que o Supremo Tribunal Federal, o último intérprete da Constituição, afirmou que é o devido, que é a expressão da Constituição. E, enfim, espero que Vossa Excelência esteja satisfeito com a resposta.